Olá, Antônio. Estou vendo aqui que o episódio de hoje é uma pergunta. Os indígenas missioneiros formavam uma sociedade guerreira? Afinal de contas, a resposta é sim ou não? Olá, professora Matilde. Sem sombra de dúvida, é sim. Eles viviam e praticavam o que é chamado de etos guerreiro. Os povos Guarani eram guerreiros antes da chegada das reduções jesuíticas. Continuaram sendo durante o período que estiveram nos povoados missioneiros e assim permaneceram após o fim daquela experiência histórica. Apenas seus objetivos e oponentes é que foram mudando com o passar do tempo. Muito bem. Em outras palavras, quer dizer que os povos Guarani sempre foram sociedades guerreiras? Exatamente, professora Tilde. O próprio nome do grupo humano, como registrado por Montoya, indica a identidade guerreira desses povos. Ele registrou que Guarani significava guerra, Guarinihara, guerreiro, e Aguarini, guerrear. Era esse espírito guerreiro que possibilitava às parcialidades Guarani dominar diversos outros povos indígenas. Sei. Mas como eram as guerras ancestrais dos Guarani? E quais eram os objetivos imediatos que visavam alcançar, segundo os relatos históricos que você viu? Tradicionalmente, as guerras eram realizadas como vingança por agravos sofridos, como resposta a ataques de grupos hostis. Mas elas aconteciam também por motivos rituais, pois os missionários e viajantes registraram que praticamente todos os grupos chamados de Guarani praticavam o consumo da carne dos prisioneiros em rituais antropofágicos que se seguiam às batalhas. Os inimigos eram outros grupos humanos que também já haviam inclusive consumido seus familiares, os quais estariam sendo vingados. Porém, com a chegada das missões, muitos Guarani refratários passaram a guerrear contra os Guarani missioneiros. E sua motivação parece ter sido mais a rejeição do projeto reducional do que vingança. Mesmo assim, esses Guarani não missioneiros consumiam ritualisticamente os cristãos, no entanto, sem a devida recíproca. Mas essas guerras tradicionais não ocorriam sem preparação ou planejamento tático. Os guerreiros, embora não formassem uma casta separada, eram extremamente respeitados e os mais valentes possuíam status social e espiritual diferenciado. Mas para alcançar essa posição, era preciso preparar-se desde a infância e participar ativamente das batalhas e dos rituais a elas associados. Os instrumentos de guerra tradicionais incluíam arcos e flechas, com pontas envenenadas ou multifacetadas, clavas chamadas de macanas e escudos de couro, geralmente de anta. Os rituais de guerra envolviam música como tambores e flautas, pintura corporal, adornos de penas e gritos durante os combates. Estratégias como emboscadas e uso do fogo também eram comuns. Tá, mas quais foram as mudanças que aconteceram nesse etos guerreiro quando os Guarani ingressaram nas missões jesuíticas? Professora Matilde, obviamente, o espírito guerreiro ancestral Guarani se encontrou com o espírito guerreiro colonial e algumas das antigas motivações para a guerra permaneceram nos povoados missioneiros. Porém, tudo foi ressignificado a partir das relações estabelecidas com o entorno colonial. Os sacrifícios rituais de prisioneiros, por exemplo, foram imediatamente banidos no contexto cristão. Em termos práticos, os jesuítas, muitos com formação militar, armaram os indígenas missioneiros
com armas de fogo e os treinaram para enfrentar inimigos. Os missioneiros estiveram presentes em conflitos durante todo o período reducional, incluindo batalhas contra os bandeirantes, contra os povos indígenas hostis como os Yarog, Noa, Minuano, Charrua e Mboran, e também como parte do exército colonial espanhol, lutando contra os portugueses da colônia do Sacramento e contra colonos espanhóis rebeldes. Houve também conflitos internos contra os líderes religiosos guarani refratários às missões, como no caso de Caró, que resultou na morte dos padres Roque, Afonso e João, e na vingança contra os assassinos do padre Cristóbal de Mendoza. Ou seja, os missioneiros passaram a guerrear em nome da defesa da fé, do território das missões e da continuidade do projeto reducional. Sei, eu estava pensando aqui, mas como era esse espírito guerreiro? Como foi que esse espírito guerreiro permaneceu após o fim das missões guarani jesuíticas? Matilde, mesmo sem o apoio oficial dos jesuítas, os guarani missioneiros não aceitaram os termos do Tratado de Madrid de 1750, que determinava a transferência da propriedade do Espaço dos Sete Povos para Portugal e sua realocação na atual Argentina. Eles enfrentaram os exércitos espanhol e português na Guerra Guaranítica entre 1754 e 1756. Apesar da derrota, esse espírito guerreiro persistiu mesmo após a formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos, principalmente na luta contra a ocupação de seus territórios tradicionais. Essa necessidade de resistência e da alimentação do espírito guerreiro nunca lhes permitiu viver em paz completa, pois eles mantêm uma relação econômica, afetiva e espiritual profundamente ligada às suas terras ancestrais. Muito interessante saber sobre a força e a resistência indígena, não é, Antônio? Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de VT. Obrigado!